Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Vamos dar continuidade com o Apocalipse 17. Vamos para o nosso episódio 2 do Apocalipse 17. Nós estamos falando, desde ontem, nós falamos sobre a Babilônia da grande prostituta. E hoje nós vamos abordar o assunto com a identidade da Babilônia e o espírito babilônico. Aonde que está o erro de tudo isso? Lembrando que na descrição deste vídeo, se você clicar lá embaixo, você vai entrar diretamente na minha playlist, na minha página do YouTube. Essa playlist está todas as pregações sobre o estudo do Apocalipse, desde o início das cartas até esse vídeo de agora, ok? Para entendermos melhor a importância e o significado da Babilônia, a grande prostituta, a mãe das abominações da terra, temos de olhar para esta reta final do Apocalipse com uma visão geral e ampla. A queda e destruição da Babilônia será parte da sétima taça da ira de Deus. Por isso, é um dos 7 anjos que fala com João. Lá do 1 ao 2, nós lemos assim, o 17. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornificaram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebederam com o vinho da sua fornificação. Esse anjo representa o tema principal deste capítulo, até o capítulo 19, versículo 4 do Apocalipse. A condenação e a destruição da grande prostituta, que é a Babilônia. Note o contraste entre a introdução com o Apocalipse 21, que lá na frente nós vamos falar, do versículo 9. Quando um dos 7 anjos diz ao João: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a mulher do Cordeiro. Então, aqui nós vimos no Apocalipse 17, ontem, que o anjo, falou para o João: Vem, mostrar-te-ei, a mulher, como ele falou aqui, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com o qual purificaram os reis da terra. Lá no 21, lá na frente, vai ter o outro contraste, vai falar a mesma palavra: vem, mostrar-te-ei, só que desta vez vai falar a noiva, a mulher do Cordeiro. Para você entender o que é a noiva de Cristo, para você entender, é assim: nós os cristãos, nós servos de Deus, nós somos a noiva dele, e o Cristo é o nosso noivo. Por isso que lá na frente eu vou tentar elaborar sobre as noivas, as nércias, e aquelas prudentes. Então tem tudo a ver. Por que Jesus recita sobre as noivas, as nércias e as prudentes? Por quê? Porque hoje, nos dias de hoje, o cristão, ele é a noiva de Jesus. Ele é a noiva de Cristo. Então a igreja é a noiva. Só que essa noiva, ele tem que fazer o quê? Tem que ser prudente. A qualquer momento, o noivo vai chegar. Para você entender bem certinho isso daí, você tem que entender um pouco da história, como que era o povo de Israel, como que é nos dias de hoje. Naquela época, quando Jesus foi abençoar o primeiro casamento citado aqui na palavra de Deus, na Bíblia, naquela época, o casal de noivo, eles não sabiam a hora, o dia que aconteceria essas festas de casamento. Eles não sabiam. Não é que nem nos dias de hoje. Ou nos dias de hoje, se você for casar, você vai lá, você marca a hora, a data, o dia, o mês, e tudo mais. Lá não. O que eles faziam? Eles
ficava o noivo, mas a qualquer momento, a festa dos noivos vinha. Então eles não sabiam. E olha que a festa daquela época, lá não sei nos dias de hoje, mas naquela época de Jesus, naquela época, era a festa para 3, 4 dias e uma semana. Imagine só, uma semana de festa para os noivos. Só que poderia acontecer a qualquer momento. De repente eles viam na madrugada, acordava o noivo, ia lá, acordava a noiva, vamos lá para casa, que é o maior banquete. Chega lá, já estavam todos os visitantes esperando. Por isso que Jesus ele cita muito sobre as noivas prudentes e as nércias, porque as prudentes estavam esperando a qualquer momento da festa para o noivo, da festa vinda do noivo. Já as nércias, elas não estavam nem aí. Então quer dizer, muita gente serão pegas de surpresa, inclusive a Igreja de Cristo. Então primeiro Deus expõe a identidade da grande prostituta, suas obras, o seu sistema e aqueles que se envolveram com ela. Depois ele revela sua noiva, a igreja pura e sem mácula, que se guardou do mundo e se manteve fiel para, finalmente, casar-se com ele. Claramente, o propósito desse contraste é identificar a Babilônia como posto da igreja do Senhor Jesus. Por se tratar simbolicamente de duas mulheres, uma prostituta e a outra noiva, entendemos que se a noiva é a verdadeira igreja do Senhor Jesus, a prostituta é uma falsa igreja, um sistema religioso que domina os reis da terra. Por isso, a surpresa de João quando viu aquela mulher, que diz assim, Apocalipse 17, 7 e o 18. E o anjo me disse, por que te admiras? Ou seja, por que está admirado, assustado? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, diante da perplexidade de João, o anjo lhe explica o sentido daquilo que ele vê. A mulher é o império mundial da Babilônia, que está sob liderança da besta. E o anticristo é o adversário do Senhor Jesus. Vários estudiosos cristãos concluem que essa mulher é a religião romana, como diz lá no versículo 9, que diz bem assim, quer ver? Vamos ver lá, versículo 9, ó, que diz bem assim. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Então essa Babilônia já vinha desde a época do rei Nabucodonosor, né? Então já temos a história da queda da Babilônia desde a época dos profetas. Desde a época dos profetas, nós já vinha com esse conhecimento da Babilônia. A Babilônia hoje, ela é uma das grandes religiões do Brasil e do mundo. E é uma das religiões que ela é uma potência na economia. E que ela faz parte de um grande império religioso, aonde essa Babilônia, que quando a Igreja de Cristo, ela se promove de pregar o verdadeiro evangelho, de abrir a Bíblia e mostrar para o povo, para as pessoas, o engano de muitas falsas religiões. Então a Babilônia, de pronto, ela está para perseguir e impedir o evangelho de Cristo. Nós vimos isso, muitas histórias de muitos pastores, de muitos bispos, pessoas que no início levantaram uma igreja para pregar o evangelho
e de repente houve perseguição. E no meio daquela perseguição tinha quem? Um líder religioso, grudado com juiz, grudado com promotor, grudado com delegados. Quer dizer, um líder religioso. Ou seja, é a Babilônia, a religião principal de hoje, é a religião que mais persegue cristão. É a mesma religião que lá no passado, muitos apóstolos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eu falei ontem sobre isso, os martírios. Se você não assistiu, clica aí no vídeo, ou aí mesmo na minha página no Facebook. Se você descer mais para baixo ali, veja a pregação. Já no início já falei mais ou menos como a morte dos discípulos de Jesus, como ocorreu. E muitos da morte foram da onde? Da Babilônia. Muitas das mortes ocorreram através de quem? Dos próprios religiosos. Então as 7 cabeças são 7 montes, e sobre as quais a mulher está sentada. Esta é uma clara alusão a Roma, pois a cidade está situada sobre 7 montes. E é desde lá que a maior religião do mundo, a católica apostólica romana, a única reconhecida como um Estado político com direito a embaixadores e relações diplomáticas em mais de 170 países. Reina sobre muitos reis da terra. Nenhuma outra religião se encaixa nessa descrição de Apocalipse 17. A história mostra que a Babilônia nunca desistiu de ter o mundo inteiro aos seus pés. Ela domina sobre os governantes, não com o poder de armas, mas com o vinho da sua prostituição. E quais são? Que é a corrupção, a mentira, superstição, falsa política, falsa moralidade, engano e todo tipo de ilusão. Cremos que nem todos os reis e governantes queiram se sujeitar aos caprichos dela. Entretanto, como controla mega empresas multinacionais, em especial as de comunicação, então ela pode usar esse triunfo para forçá-los a ceder às suas imposições. Não é difícil de entender como e por que a Babilônia será uma forte aliada do anticristo, devido ao seu poder religioso, político, econômico e de muita comunicação. Então, essa Babilônia, essa falsa igreja, são justamente as pessoas dessa Babilônia que se dizem cristãos. E eles vivem de uma forma que se diz assim: a gente pode fazer de tudo. Não há um vínculo com o Senhor Jesus. Não há uma vida com o Senhor Jesus. Eles têm a Bíblia também. A mesma tua Bíblia é a mesma da minha. Eles também têm a Bíblia. Só que eles não lêem a Bíblia. E eles não praticam a palavra. Porque se eles começarem a ler a Bíblia e praticar o que está dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus, eles teriam que jogar fora todos esses santos que eles têm. Todas essas imagens que eles têm dentro dessas igrejas. Eles teriam que jogar fora. Já teriam que jogar fora. Porque Deus abomina a idolatria. Ou você adora ao único Deus Todo-Poderoso e ao Senhor Jesus, ou então você vai adorar a esses ídolos, a essas imagens feitas pela mão do homem. Claro, tem muita gente que fica brabo quando a gente fala da idolatria, quando a gente fala que esse seu santinho, essa sua santinha, não é de nada. Tem gente que fica brabo com a gente, aí bate no peito. Eu tenho a minha religião. Só que, quando você for abrir
a palavra de Deus, quando você for abrir página por página da palavra de Deus, a própria palavra de Deus já condena. Então não é eu, não é pastor, não é ninguém, é a palavra de Deus. E nós temos que falar dentro da palavra de Deus. O verdadeiro evangelho, ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus, com a Bíblia, com as sagradas escrituras. É aqui que se revela tudo. É aqui que tem a voz de Deus. Mas a Babilônia, que tem também a Bíblia, ela não abre e também não pratica. Por quê? Porque aí vai condenar. Não só também vai condenar por causa da idolatria, mas por causa da prostituição, por causa da vida mundana. Batismo, por exemplo. Não se batiza criança. Sabia disso? Está na Bíblia. Jesus, ele foi apresentado a Deus quando era criança. Hoje, você se apresenta a Deus no altar. O batismo significa remissão dos pecados. E uma criança não tem pecado. A partir do momento que você cresce, tem juízo e sabe discernir o certo e o errado, aí sim você tem que partir para o batismo. Que significa sepultamento da velha criatura para o nascimento de uma nova criatura. Aí você se torna uma nova criatura. Aí passa a buscar o Espírito Santo para depois você se tornar filho de Deus. Tem muita gente que fala que todos nós somos filhos de Deus. Não, não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que todos nós somos sim criaturas de Deus. Filhos é aquele que anda e pratica a palavra de Deus. Jesus mesmo disse. Tem um certo momento que ele estava dentro de uma casa, que ele estava pregando o evangelho. Estava cheio de pessoas. E no meio daquilo ali, está vindo Maria e seus irmãos, né? Estavam lá, queria entrar e não podia entrar devido à multidão que estava naquela porta. Então alguém chegou e levou o recado para Jesus e disse assim: Jesus, a tua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Jesus disse: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos é aqueles que praticam a palavra de Deus. Quer dizer, ele nem deu atenção, nem a mínima, para Maria e seus irmãos que estavam lá fora. Por quê? Porque Jesus já disse: o meu irmão, a minha mãe, é aquele que pratica a palavra de Deus. Então a mãe de Jesus não é a Maria dos de hoje. A Maria do passado era simplesmente uma mulher que foi apenas bem-aventurada, né? Que Jesus tinha que nascer mesmo de um corpo de uma mulher, só que a mulher tinha que ser virgem e não de um ato sexual. Todos nós nascemos de um ato sexual, todos nós já nascemos com pecado. Praticamente todos nós já nascemos condenados ao inferno. Você carimba a sua condenação ao inferno quando você passa a ter juízo. Por isso que quando uma criança morre hoje, mesmo nascida de um ato sexual, mesmo nascido praticamente condenado, ela não vai para o inferno. Porque o seu coração é puro, a sua alma é pura. Ela não sabe discernir o certo e o errado. Dá um tapa numa criança para você hoje. Você que tem filho, dá um tapa nele. Ele vai chorar, vai ficar pelos cantos aborrecido. Mas depois, se chegar lá, você vai consolar. O que acontece? Ele esquece, porque o coração é um coração limpo. Agora bate numa pessoa que já tem juízo para você ver. Dá tapa na cara de uma pessoa que tem juízo para ver. Se ela não tiver o Espírito de Deus, com certeza ela vai revidar e pode fazer coisa pior. Por isso que a grande Babilônia ela é prostituta. Essa Babilônia é prostituta. A prostituição dessas pessoas é se contaminar com as coisas do mundo. Então, essa Babilônia, ela até fala de Deus, mas ela não pratica a palavra. Aliás, quando você vai nos cultos dessa Babilônia,
Você não vê a Bíblia aberta. Já tem o folhetinho todo feito, todo certinho com a programação. Agora, abrir a palavra de Deus e chegar e falar para todo mundo e dizer: você que aceita o Senhor Jesus Cristo como único Salvador e exclusivo da sua vida, saia do seu lugar, vem aqui na frente, dobra o seu joelho diante do altar e nós vamos apresentar você para Jesus. Eles não fazem isso. Porque quando a pessoa se converte, a primeira coisa que ela vai fazer, se ela é religiosa, é abandonar os seus ídolos. É abandonar os seus santos. Depois, ela vai para a remissão dos pecados. Ela vai o quê? Se batizar. Porque ela sabe que quando ela era criança, aquele batismo não valeu de nada. Foi só gasto de dinheiro. E sem se falar do tal purgatório, que não existe, é heresia. Falsa doutrina herética, coisas do diabo. Porque a Bíblia fala que ao homem está sujeito a morrer apenas uma vez, vindo depois disto o juízo. Então essa grande Babilônia, ela tem um vínculo com a política, ela tem um vínculo com a estrutura mundial, ela tem vínculo com a economia, e ela tem vínculo com as outras religiões, adeptos, que são religiões que estão prontas para perseguir os verdadeiros cristãos, que seria a verdadeira igreja de Cristo. Então, a verdadeira igreja de Cristo é a noiva de Jesus. E daí tem a falsa igreja, que se diz igreja de Cristo, mas são cristãos que bebe, que fuma, que está com o coração sujo, é corrupto, é cristão bandido, é cristão que estupra, é cristão que vive na prostituição, trai, rouba, mata. Quer dizer, é o quê? É uma falsa igreja. O Apocalipse identifica o mundo dos que se rebelam contra Deus como Babilônia. Então são pessoas rebeldes. Se você chegar e falar para essas pessoas: ó, larga os teus santos, abandona esse daí, quebra tudo, queima tudo e sirva ao único Deus, ela vai ficar brava, ela fica aborrecida. Por quê? Porque para você crer em Deus, crer num Deus invisível que você não vê, tem que ter muita fé. Por isso que a Babilônia colocou esses adeptos dentro da igreja para a pessoa olhar com os olhos da carne. Uma fé emotiva, não é uma fé sobrenatural, mas seria sim uma fé natural. E estão indo para o inferno. O sistema de alcance mundial, que engloba os poderes políticos, religiosos, econômicos e de comunicação. O nome provém da antiga Torre de Babel, um episódio que marcou o início da rebelião em massa contra Deus e deu origem à cidade chamada Babilônia, localizadas à margem do rio Eufrates. Suas ruínas hoje se situam a 95 quilômetros ao sudoeste de Bagdá, no atual Iraque. Para você ter uma ideia, esse sujeito que teve a ideia de levantar essa torre de Babel, o cara era tão endemoniado, mas tão endemoniado, que chegou a se casar com a própria mãe. É da Babilônia. É babilônico. Se casar com a própria mãe. Veja a prostituição, veja essa fornicação. Manter relações sexuais com a própria mãe. De tão endemoniado que é. É que na história do Calígula, do Império Romano, Calígula. Você conhece a história do Calígula? Do Império Romano. Ele mantinha relações sexuais com a mãe. Ele mantinha as relações sexuais com as irmãs. Até com animais ele mantinha relações sexuais. Mas vivia o que? Um Império Romano. E isso vinha já da era da Babilônia. Tudo ali dentro. E infelizmente muitos cristãos caíram nessa cilada da Babilônia e se aproveitaram e se contaminaram com essa vida mundana e agora se dizem cristãos, mas são cristãos falsos.
E muitos deles até falam das outras igrejas. Esses cristãos falsos falam, o bispo tal é o falso profeta, o pastor tal é o falso profeta, mas ele em si é o falso cristão. Aparentemente, ele se mostra uma pessoa boa, aparentemente ele se veste bem, aparentemente ele tem uma posição de um homem muito sério, só que o coração é um coração corrupto. É um coração que está habitado o trono de Satanás e não o Senhor Jesus. Vamos mais para frente. Os antigos profetas sempre profetizaram a queda da antiga Babilônia, por ter destruído a cidade de Jerusalém e levado o povo de Israel ao cativo. As ruínas da velha Babilônia são hoje testemunho claro do cumprimento dessas profecias e do juízo de Deus. Mas, ainda que a antiga cidade tenha sido destruída, o espírito babilônico sempre permaneceu vivo ao longo dos séculos e se manifestando das várias formas. Então, foi destruída. Está em ruína até hoje, só que o que opera é o espírito babilônico. E esse espírito babilônico, ele tem perseguido muitos cristãos. Nós temos histórias até dos outros cristãos de novos séculos, que foram mortos, decapitados, queimados vivo, apedrejado. Justo por quem? Pelos próprios religiosos. Eu citei ontem, disse que essa mesma Babilônia, ela que financiou e ajudou a matar milhares de judeus, entregando todos eles ao Hitler. Para quê? Serem poupados. Para que ela pudesse o quê? Se instalar. Para que pudesse ter uma única raça também. Por isso que a Babilônia diz, eu tenho a minha religião, mas ela detesta crente. Ela detesta um pentecostal, um neopentecostal. Ela detesta um calvinista, um arminiano. Ela detesta. Por quê? Porque o Deus nosso, o nosso Deus, ele é invisível. Se você for na nossa casa, visitar a nossa casa, você não vai encontrar nada de objeto pendurado. E nem camiseta e nada. Porque o nosso Deus, ele é o Deus da Bíblia. Da Bíblia. E esses Babilônia, eles têm perseguido e financiado também muita morte dos cristãos. Inclusive, não vou falar o nome dele, né? Não vou falar o nome dele. Uma das pessoas que sofreu uma das maiores perseguições na década de 80, né? Eu vou falar o nome dele que eu não tenho que esconder nada aqui. Porque era o início de uma igreja, né? Hoje ela se perdeu um pouco. Infelizmente, ela se perdeu. Infelizmente se perdeu. Desandou um pouco. Mas no início, essa pessoa, esse bispo, ele sofreu essa perseguição da Babilônia quando deu início à Igreja Universal. Não estou aqui apoiando ela em nada. Só estou dando um exemplo do que ocorreu na década de 80 aqui no nosso Brasil. Quem estava por detrás daquilo ali? Era o juiz, um deputado, era pessoas que tinham um envolvimento com a Babilônia. E por detrás daquilo ali tinha quem? Um padre da Babilônia. Por quê? Porque foi a época em que muitas pessoas saíram da Babilônia, saíram da Igreja Católica Romana e se converteram ao cristianismo. Se converteram. Então foi a época em que a Igreja Católica Romana perdeu muitos fiéis. E aí, para tentar tirar ele de cena, para tentar calar ele, tirar ele de cena, houve perseguição. Foi preso até, mas não conseguiram calar ele. Mas não somente ele, mas quantos pastores hoje no Brasil também foram presos, porque a cidade onde ele está pregando, aí as pessoas se convertem, aí quando esse cara, esse padre ou qualquer um vê que
O fiel dele não está indo mais na igreja dele, mas está indo na outra, e se diz que se converteu, pronto, ele já vai fazer de tudo para perseguir, para tentar fechar a igreja. Então, o esquema da Babilônia, da Igreja Católica Romana, é se infiltrar na política. Se infiltrar não, ela já comanda na política. E uma das coisas que eles querem fazer é fechar as igrejas, porque estão perdendo muitos fiéis. Estão se dando conta que há anos, desde o tempo do seu tataravó, foram enganados. Quando eles resolvem abrir a Bíblia, aí eles veem que tudo isso aqui que eles estão lendo é verdade e tudo que eles viveram foi apenas uma mentira. Temos aí o Lutero. Foi um deles. E olha que Lutero ainda queria continuar nessa religião. Mas ele queria que os padres, ele queria que o Papa, os padres, praticassem a palavra, mas não teve acordo. Aí a gente conhece a história de Lutero, e aí a gente vê o crescimento dos verdadeiros homens e mulheres de Deus, os verdadeiros cristãos, a verdadeira Igreja de Jesus. Então o espírito babilônico é o espírito de rebelião contra Deus, e tudo e todos que se referem a ele, sempre de forma muito mascarada. Lembre-se de que a Babilônia é apenas a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela tem muitos filhos. E aí eu lhe pergunto, será que você é o filho desta mãe? É o filho dela? Será que você faz parte dessa maternidade com essa mãe? Que ela se prostituiu, que contamina, não tem vínculo com Jesus? Fala de Deus. Até macumbeiro fala de Deus. Agora, Jesus é difícil, não é? Até porque a Babilônia diz que tem Jesus, mas é aquele Jesus pendurado. É aquele Jesus pendurado. Aquele Jesus pendurado é o Jesus que está derrotado ali. Porque o Jesus que eu estou pregando, o meu Senhor Jesus, ele não está mais pendurado. A nossa cruz é vazia, que simboliza ressurreição e vitória. Se você tem uma cruz dessa, pode ter certeza, há uma maldição na sua família, há uma maldição na sua casa. Porque está escrito na palavra de Deus. Eu falei isso na transmissão passada ontem. Eu disse, está lá na Bíblia, todo aquele que for pendurado no madeiro, diz assim, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E lá Isaías fala que ele levará sobre si as nossas dores e as nossas maldições. Então, quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, quando ele estava ali na cruz do Calvário, pregado, todas as maldições do mundo, dos homens, todo o pecado dos homens, do mundo, estava sobre ele. Estava ali, no Cordeiro, para que nós seja lavado. Então ele levou essa maldição. Aí ele morre. E depois tiram ele da cruz. Leva ele para o túmulo. E no terceiro dia ele o quê? Ressuscita. Aí, essa grande Babilônia, a principal religião do Brasil, deixa ele ainda crucificado. O Papa, ele carrega um livrinho pequenininho. E esse livrinho é blasfêmias contra o Espírito Santo. Porque nesse livrinho que ele carrega com ele, pode ver, nesse livrinho diz que está escrito de que Deus falhou com a humanidade, de que Deus falhou
com os homens. Isso é uma blasfêmia, porque quem falha com Deus somos nós. Somos eu e você que falhamos com Deus, não Deus que falha com nós. Então a Babilônia tem levado muitas pessoas ao inferno e pode estar te levando também. Se você faz parte dessa Babilônia, mas já vinha lá do meu tempo, já nasci assim, mas eu estou falando a verdade. Agora, se você aceitar, amém. Se você não aceitar, amém também. Eu não posso fazer nada. Mas está aqui a verdade para você, dita e feita. Agora, se você tem a Bíblia na sua casa, você pode começar a ler a Bíblia. Já que às vezes pode ter preguiça de ler a Bíblia, então pelo menos no Google. Dá uma pesquisada no Google. Escreva lá idolatria. Vai mostrar. Escreva lá no Google lá, algo sobre Gálatas. Apocalipse. Escreva lá. Vai te mostrar. Então pessoas que seguem o mesmo espírito de rebelião e lutam contra os que são de Deus, são contra nós. Pessoas que nos odeiam. Pessoas que nos perseguem. Pessoas que até tentam usar a palavra de Deus ao contrário de nós. É como se eles quisessem pegar Deus e jogar contra nós. Só que enquanto muitos fazem as suas rezas, e depois das rezas, vão para a prostituição, vão para as bebidas, vão para o alcoolismo, vão enganar suas esposas, vão enganar seus maridos, né? Coração sujo, nós oramos e clamamos a Deus. E não praticamos o pecado. Saia dessa enquanto é tempo. Saia dessa enquanto é tempo. Porque se você estiver vivo até o dia do juízo, durante a grande tribulação do Apocalipse, você vai sofrer muito. Agora, saia dela enquanto é tempo. Porque se você morrer dentro dela, pode ter certeza, meu amigo, você vai perder a salvação. Porque lá, Deus não vai chegar e dizer de que religião você é. Ele vai chamar pelo teu nome. E será que o teu nome está escrito no livro da vida? Porque pelo que eu sei, na palavra de Deus, você vai ter que se batizar nas águas para você ter o seu nome escrito no livro da vida. E a Bíblia é clara. E lá na frente nós vamos falar no Apocalipse que fala que os que não foram achados escrito o seu nome no livro da vida, esses foram lançados para o lago de fogo e enxofre, aonde seriam lançados junto com Satanás, o falso profeta e o anticristo. Estão compreendendo, pessoal? Aí no final dos tempos, a Babilônia se manifestará com força total, aliada e dirigida pelo anticristo, para fazer guerra contra o próprio Deus e seu povo. Mas o seu destino não será diferente. Os reis da terra que se aliarem a ela, mais tarde se voltarão contra ela e o seu sistema implodirá. Então quer dizer, vai chegar a hora, vai chegar o momento que a Babilônia, aí ela vai ser destruída, porque os reis da terra daí vão contra ela. Quer dizer, vai usar para destruir, matar cristão, enganar o povo. Aí depois ela vai ser destruída. Cuidado se você estiver dentro dela, porque você também pode ser destruído. Aí diz assim, do versículo 14 ao 18. Esses combaterão contra o Cordeiro, que é Jesus Cristo, e o Cordeiro os vencerá. Pronto, já está aí o spot. Spot que fala, né? Já estou falando aqui, ó. E os cordeiros vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, que é a grande Babilônia, a mãe, né, que seria a igreja, essa igreja, ela é a mãe, né? E os adeptos, seguidores dessa religião são os filhos.
Então, a seta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que vistes na besta, os 10 chifres representam os 10 reinos poderosos, são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Será destruída. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tem uma mesma ideia, e que seu reino dê a besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Somente os que estão com o Senhor dos senhores e Rei dos reis vencerão. São eles os chamados, os eleitos e os fiéis. Aí vem uma pergunta. Você é um deles? Será que você é um deles? Quando a gente chama você para mudar de vida e servir a Deus, nós não chamamos você para mudar de religião. Ou pelo contrário, nós chamamos você para abandonar a religião. Ah, hoje eu sou católico, eu vou virar crente. Ah, então eu sou da religião crente. Não, você não é de religião coisista nenhuma. Você tem que ser de Jesus. Você tem que ser de Deus. Servo do Senhor. Servir ao único Deus, o Todo-Poderoso. Aí sim. Aí a história é outra. Enquanto você está nessa Babilônia, você nunca vai ter uma vida com Deus. Você pode até dizer que crê em Deus. Ah, eu creio em Deus. Ah, eu acredito em Deus. Você pode até fazer suas rezas. Mas o fato é, está chegando até Ele? Se você morrer hoje com essa religião, como é que fica? Você vai ser salvo? Você vai ser salvo? Ou você acha que no dia do juízo final, você vai encontrar com a tal Maria intercedendo por você? Porque a Bíblia fala que quem está intercedendo por nós são os santos. E sabe quem que é os santos? Não é o santinho do pau oco, não. São os intercessores. A Bíblia fala que quem leva as nossas quem está intercedendo por nós hoje é o santo. E sabe quem que é o santo? Jesus Cristo. É o único. Se você está vivo hoje, é porque Ele está intercedendo por você. Está te dando chance. Só que vai chegar uma hora, que vai ter um momento, que cada um de nós vai morrer. Cada um de nós vai morrer. Cada um de nós vai sair desta vida. Aí eu lhe pergunto, você está preparado? Ou você acha que se você morrer hoje, a grande Babilônia vai fazer a sua missa de 7º dia para salvar a tua alma, vai adiantar? Vou acender velas de 7 dias, vai adiantar? Não vai adiantar. A salvação se conquista enquanto você está vivo. A conversão ao Senhor Jesus é enquanto você está vivo. Depois disso, sem chance. Sem chance. A salvação se conquista enquanto está vivo. Fora isso, não adianta reza, não adianta missa, não adianta velas, não adianta nada. Pode chegar até o dia de novembro, que é dia de finados, que é dia 2, se não me falha a memória. Feriadão. Pode comprar coroas, rosas mais bonitas que tiver. Nada vai mudar o seu destino se você morrer sem Jesus. Se você continuar apegado a Maria, a Aparecida, ao Sebastião, ao seu João, e etc, etc, e etc, cuidado. Cuidado
porque você está mandando a sua alma para o inferno. Eu estou falando aqui uma verdade, uma realidade para você. Amém, pessoal? Entregue sua vida para Jesus. Vai numa igreja mais próxima da sua casa. Fala com o pastor. Ele vai te acompanhar. Se você é daqui da cidade de Campo Largo, então eu faço um convite especial para você. Amanhã é domingo. Aqui na rua 15 de novembro, número 2958, em frente à creche Marinha, você vai ver lá uma placa: Igreja Embaixadores do Reino de Cristo. Eu vou estar lá às 9 horas da manhã e vou estar também às 19 horas da noite. Aí eu vou esperar você. Eu espero você. Eu vou estar lá medindo a temperatura das pessoas. Todo mundo está indo com máscara, todo mundo passa pela medição da temperatura, para não ter medo e problema de coronavírus. Não esquenta a cabeça. Vai lá, senta lá, ouve a palavra de Deus. De repente Deus tem algo muito forte para falar para você. É apenas um convite. Não estou falando venha e fica. É apenas um convite. Quem vai intensificar no seu coração é o Espírito Santo. Dá uma chance para você mesmo, meu amigo. Dá uma chance para você mesmo. Amém? Dá uma chance. Dê uma chance para sua alma. Vai lá, ouve a palavra de Deus às 9 ou às 19 horas da noite. Se você quiser mais detalhe, me chama aí no Messenger. Me chama no Messenger, eu passo até o meu número do WhatsApp. Te apresento ao meu pastor. Se você quiser uma visita, ele também faz visita. Eu posso ir junto com ele também, fazemos visita. Mas dá uma chance para você. Dá uma chance para sua alma. Ouve o que o Espírito Santo está falando. Se você estivesse na igreja comigo, eu fazendo essa pregação na igreja, eu iria fazer um chamamento. Eu iria chegar e falar: você que entendeu o que o Espírito Santo falou, realmente entendeu, e quer hoje mudar de vida, e quer hoje ter um encontro com o Senhor, saia do seu lugar, venha aqui na frente, venha entregar a sua vida. Você que aceita o Senhor Jesus como o único Salvador e exclusivo da sua vida, saia do seu lugar agora, venha aqui na frente do altar, eu vou dobrar os joelhos com você e nós vamos orar. De repente você é um filho pródigo, uma pródiga. De repente você é a pessoa que um dia esteve numa igreja e hoje se desviou dos caminhos de Deus. Retorne para Ele, meu amigo, minha amiga. As coisas estão acontecendo. As coisas estão piorando. Tudo isso que você vê, terremotos, tudo isso que você vê aí, as pestes, coronavírus e etc. Essas coisas aradas, tudo, isso daí não é nada comparável ao que vai acontecer no Apocalipse. No Apocalipse. Vai aí na descrição do vídeo depois, vai aí, clica lá e começa a assistir desde o início o estudo do Apocalipse, pregação sobre o estudo do Apocalipse, que eu tenho feito desde o início das cartas até esse vídeo, que daqui a pouco eu vou lançar no YouTube. E aí na descrição do vídeo está o link. Vai entrar bem certinho na playlist. Então você pode assistir, salvar ali, assistir e vai acompanhando. Mude de vida. Não estou falando para mudar de religião, estou falando para mudar de vida. Eu estou falando para você servir ao único Deus, Salvador de nossas vidas. Amém, pessoal? Provavelmente amanhã eu sempre faço o chamado. Você que gosta de me acompanhar, vai sempre olhando a minha página no Facebook, eu sempre mando o horário e tudo, né, que eu vou fazer a transmissão. Mas nós vamos ainda dar continuidade sobre a Babilônia. Só que agora vamos para o Apocalipse capítulo 18. Eu já tenho até o título feito através da palavra, que eu estou lendo a Bíblia. Vou até te mostrar aqui, a minha Bíblia está totalmente pintada aqui, ó. Aqui, ó, quer ver, ó? Ó, totalmente pintada. Aqui é o estudo do Apocalipse, então
Aqui eu já estou na 18. Na 18 saiu até o título, né? A gente vai falar sobre caiu a grande Babilônia. Isso nós falamos lá atrás. Nós temos uma prévia, que está lá na Bíblia, caiu a grande Babilônia. Foi feita uma prévia. E agora nós vamos falar da queda da queda da Babilônia, né? Da Babilônia, o pranto que há na terra e a alegria no céu. Então praticamente serão 3 episódios só do Apocalipse 18. Na verdade, o Apocalipse 17 é para ser feito em 3, eu estou fazendo em 2. Então eu tento absorver o maior conteúdo para me passar claramente para você. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fique até o final. Ouça essa canção para Deus abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. A Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus mal e salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, um dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Que te abates, oh minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá.
Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.